Antes de iniciar o vídeo, deixa eu te apresentar boas ofertas. DVD Mall, Windows 10, 11 original e pacote Office com preço imbatível. E utilizando o nosso código DGVIP você ganha 25% de desconto. Ou se você preferir e tiver Xbox, você pode entrar na Global Card, Game Pass Ultimate e desconto de 7% na biblioteca Xbox, fora várias promoções. Aproveite as ofertas e bom vídeo. Bem-vindos ao Hard Tech, nosso conteúdo que dá uma escovada de bits. Meu amigo, que escovada que nós demos em Ratchet & Clank Rift Apart no PC. Desde já, sem enrolação, e antes que venham comentários, nossa, isso é clickbait, eu tô assumindo, eu estou falando, isso não tem um ponto de interrogação, é uma afirmação. Ratchet & Clank Rift Apart jamais, nunca, never rodaria no PlayStation 4. Em nenhuma das hipóteses condizentes com o que nós temos hoje sobre tecnologia, a não ser que criasse uma nova versão. Mas do jeito que é o jogo, nunca, jamais, never. Essa afirmação, é claro, é óbvio, é lógico, não é uma indagnação ou simplesmente para você acreditar. Aqui no DG a gente vai bem além da expectativa sobre uma análise de um assunto tão polêmico quanto esse, que já vem desde que lançou o jogo para PlayStation 5 lá em meados de 2021. Pois bem, o grande problema de um teste com Direct Storage e RTX I/O, que são as tecnologias que fazem funcionar no PC, eles não podem ser desabilitados, então como nós teremos uma prerrogativa de que aquilo realmente funcionaria se não houvesse a existência desse tipo de aditivo tecnológico no game hoje no PC? Claramente o jogo roda no Steam Deck, nós mesmos fizemos um vídeo rodando num HD de 5400 RPM no 360, rodando daquele jeito. Aliás, me assustou um pouco os comentários que muita gente falou, nossa, tá super fluido. Não tava, galera. React Tech tava fazendo tipo meio sarcasmo ali, mas a galera deu as suas opiniões diferenciadas a respeito disso. Eu acho que é um conteúdo super interessante e eu não vou poupar tempo, então eu não sei o término desse conteúdo, porque tem muita informação para falar. Para chegar à conclusão de que porque não roda no PlayStation 4, você precisa ter um aditivo de informação, então eu resolvi compilar um monte de informação. Esse vídeo, para além de Ratchet & Clank, para além da discussão do se roda ou não no PlayStation 4, ele serve também como uma ferramenta extremamente rica de informação tecnológica sobre o mundo de games e, óbvio, é claro, é lógico, um marco evolucional, principalmente do lado de PC, que está sofrendo tanto com os problemas de transmissão de I/O. E é por isso que nós vamos começar com transmissão de I/O. Antes de mais nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Esse conteúdo só existe graças aos padrinhos do padrim.com.br/DetonandoGeek, que apoiam voluntariamente esse canal, também membros, e você pode deixar o seu valeu. Se não quiser participar de nenhum desses aditivos que ajudam o nosso trabalho, também vale um Pix no pix@detonandogeek.com para uma doação pontual. Esse é um vídeo exclusivo para os nossos fãs que você realmente vai degustar com muita vontade. Vamos começar com um ponto muito importante, com o que os desenvolvedores estão fazendo atualmente e por que é tão importante a tal da transferência de I/O. Para quem não entendeu isso ainda, a transferência de I/O é simplesmente a transferência de entrada e saída de dados. Quando você tem um jogo armazenado no seu SSD ou HD, ele, antes de executar, antes da sua GPU fazer toda a mágica de múltiplos processamentos assíncronos que ela faz, todo aquele dado que os desenvolvedores criaram precisa ser transmitido para a GPU. Existem várias formas que se faz isso. Nos consoles, por exemplo, eles utilizam direto das unidades de armazenamento para a VRAM. Já no PC tem um intermediário, chamado a memória RAM.
Independente do que vai ser transferido, existem ativos no jogo, por exemplo, as malhas 3D e as texturas, materiais e outros ativos, assim como os códigos compilados, que estão compactados, outros estão descompactados. Você pode entender melhor a transferência de I/O olhando como você transfere arquivo no Windows. Ou seja, quando você transfere de um disco para o outro, você está fazendo uma transferência de I/O. É basicamente isso que acontece com os dados que estão no seu HD SSD, que vão para RAM ou para a VRAM. O problema institucional de tudo isso, nos dias de hoje de desenvolvimento, é que para atingir gráficos melhores, mais detalhes na tela, mais polígonos de apresentação, mais interferência de raios de Ray Tracing, mais sistemas de iluminação, nós precisamos de mais dados. Então, o problema não é hoje só processar, não é só silício, não é só clock, não é só quantidade de memória que armazena isso depois que chega. O problema também é transmitir isso do seu estado de instalação para o estado de execução dentro do seu computador ou do seu console. Esse é um dos maiores desafios, nós já fizemos vários vídeos sobre isso. Isso está incrustado sobre as polêmicas, inclusive a polêmica recente do Xbox Series S, e também está incrustado em cima dos problemas que os PC gamers estão tendo com os seus jogos. A transmissão de I/O se tornou ponto definitivo. Você precisa transportar muita coisa para poder apresentar muita coisa na tela. Pensando nisso, lá atrás, soluções foram criadas desde 2020. Do lado dos consoles, o PlayStation 5 resolveu fazer essa modificação usando solução de hardware. E aí ele criou o seu SSD com 12 canais que aumenta a largura de banda, ou seja, é um SSD que consegue enviar mais. Fora isso, ele é ligado a um controlador de I/O exclusivo e ele consegue se comunicar diretamente com a VRAM, que já está depositado a GPU. Fora processos de compactação e descompactação utilizados proprietários para que isso seja feito mais rápido. Do lado da Microsoft nos consoles, foi adotada a solução por software. Apesar de um SSD com nomenclaturas nominais de taxa de transferência, principalmente compactados, inferior ao PlayStation 5, há uma absorção coesa de que ele pode ir além usando uma ferramenta do API de DirectX, que é Direct Storage. Direct Storage, lá em 2020, vinha com a missão de acesso direto ao SSD, criando uma seção que nós chamamos de Upload Heap. Ou seja, ele conseguiria transportar o dado descompactado do SSD para a GPU. Os dados compactados precisariam utilizar o processador, e até foi institucionalizado pela Microsoft que usaria um núcleo de processador para conseguir descompactar os dados e enviar diretamente à GPU. Isso aumentaria o quê? A transmissão de I/O, se entregaria mais dados. É claro que talvez não fosse o suficiente e precisaria ir além. Em 2022, em novembro, Direct Storage 1.1 nasce. Direct Storage incluiu uma biblioteca chamada GDFlate. GDFlate, antes conhecida como Deflate. Ela continuou agora com G porque ela conseguiria descompactar pela GPU. Ou seja, o trabalho do processador em descompactar não seria mais necessário. E aquele upload heap, aquela seção que era criada para enviar dados direto para a GPU, poderia conter dados comprimidos, porque o GDFlate faria a descompressão. O GDFlate não é só uma tecnologia que faz a GPU descomprimir, ele também é uma tecnologia de compactação e descompactação, assim como a tecnologia zlib, que é muito utilizada em jogos. E onde entra a RTX I/O em toda essa historinha? RTX I/O é GDFlate. GDFlate é o algoritmo criado pela NVIDIA e distribuído open source. Então, ele é RTX I/O. GDFlate, como RTX I/O, é
usável em qualquer hardware que rode DirectX 12. Ele está incluído e embutido em duas APIs gráficas hoje, DirectX e Vulkan. Só que no DirectX ainda tem as funções de Direct Storage. É importante que você entenda que Direct Storage não deixou de ter o seu comportamento. Ele embutiu algo superior e acoplou isso à sua funcionalidade. Dessa forma, nós temos esse diagrama de como funciona hoje Direct Storage e vocês estão vendo. Então nós temos os dados no SSD comprimidos e descomprimidos. Nós temos o upload heap, que é a seção onde ele armazena para enviar dados diretos para o GPU, comprimidos ou descomprimidos, e nós ainda continuamos descomprimindo coisas pela CPU, mas numa quantidade muito menor. E é assim que funciona o DirectX 12 hoje. Ele incluiu algo além na versão 1.2. A versão 1.2 é a versão que disponibilizou para os desenvolvedores opcionalmente ativarem ou desativarem o cache, o buffer dos HDs mecânicos. O buffer do HD mecânico é basicamente uma mini memória RAM com microcontrolador. Ali os dados que você mais acessa são armazenados ou fragmentos desses dados ou índice desses dados para que você tenha acesso mais rápido. Isso auxilia na entrega, porque mesmo que nós descompactamos pela GPU agora, nós conseguimos enviar um pouquinho mais rápido caso o usuário esteja usando HD. Ponto! Essa é a introdução teórica necessária para você entender toda a complexidade que usa essas coisas. Já do lado da PlayStation, ela resolveu abstrair toda essa complexidade de software e colocou um SSD de 12 canais DIN 4. Mas no PC não resolve o problema. Neste caso essencial, precisa de Direct Storage mais RTX I/O, que é GD-Flate. Um adendo importante, o nome RTX I/O é usado porque, segundo a NVIDIA, tem vantagens de performance em dispositivos RTX. Esse é um assunto para outra análise, mas concluindo, GD-Flate funciona em console, em NVIDIA, em AMD, em Intel. Agora, a base de tudo isso e como nós vamos avaliar o quanto isso é funcional ou não. Infelizmente, os jogos que carregam essa tecnologia, atualmente o único é Ratchet & Clank. Essa não é um tipo de tecnologia como DLSS, que você ativa e desativa. Então ela já está embutida no pipeline de saída e ela está sempre ativada. Para isso eu baixei o SDK do DirectX com o Direct Storage, implementamos algumas funcionalidades como GD-Flate e fizemos alguns testes que realmente acabam sendo impressionantes, dado os equipamentos que nós conseguimos testar aqui. A primeira coisa que nós criamos foi um ativo, como se fosse uma textura. Aliás, uma textura em formato DDS que é do DirectX. Esse é o nosso logo, então nós transformamos numa textura e nós colocamos esse arquivo para rodar. A operação que nós faremos agora é medir ele com descompressão, medir ele com compressão Zlib, medir ele com GD-Flate pela CPU e GD-Flate pela GPU. E vamos ter os resultados de largura de banda de cada um dos discos que testamos e também teremos o resultado de quantos ciclos de processo nós testamos. Porque nós utilizamos uma parte do hardware para fazer isso. E o quanto isso utiliza da sua GPU, por exemplo. Vamos lá então, rodamos o script e os resultados já estão aí disponíveis na nossa tela. Claramente isso não é intuitivo, então vamos ser um pouquinho mais user-friendly. Vamos trazer gráficos mais preparados para te explicar. Primeiro vamos explicar o gráfico. É um gráfico de área simples, mas tem algumas coisas que você precisa entender. Do lado de baixo, nós temos o tamanho do buffer de preparação, que são 16, 32, 64, 128, até 1024. Esse tamanho de buffer está medido em MB bytes, não em megabytes, assim como
a largura de banda está medida em GB-bytes. GB-bytes e MB-bytes são unidades de medida de armazenamento. Eles trabalham com uma potência diferente do sistema binário convencional de megabytes. Isso faz com que eles sejam mais precisos no ponto de armazenamento. Aqui nós temos aqui a colocação de que o GPU Deflate, que está em amarelinho, ele alcançou uma largura de banda acima de 7 GB-bytes. O que, em relação aos outros, o que chegou mais próximo foi o Zilib, né, que chegou aqui um pouquinho acima de 2 GB-bytes, ele ficou muito acima. Se nós formos olhar o que está em branquinho, que é o GPU Deflate pela CPU, não pela GPU, ele fica abaixo do Zilib. E logo abaixo nós temos o modo descompactado, descomprimido. Isso é legal, isso é bacana, porque mostra que a tecnologia consegue acelerar e aumentar a largura de banda, que foi o teste que mostrou pra gente. Outro ponto interessante pra gente verificar nesse gráfico é em relação a ciclos de processo. Porque para nós conseguirmos alcançar essa largura de banda, quanto de esforço de ciclos de processo nossa GPU teve? E aqui muda o jogo. O processador conseguiu uma margem muito inferior da GPU, fazendo a descompressão e compressão do arquivo, e ele causou muito mais ciclos de processo. Já a nossa GPU, ela causou o mínimo de processo, ficou muito próximo ali, encostado no descompactado, no descomprimido. Ou seja, ela alcançou a maior quantidade de largura de banda com o menor ciclo de processos possível. Agora vamos na mesma métrica, só que com um cenário um pouco diferente. Esse é um SSD SATA. Aqui a gente verifica que ele também traz o mesmo comportamento. GPU Deflate subiu acima dos 4 GB-bytes, o que é ótimo, só que não chegou nem perto dos 7 que nós alcançamos com o NVMe. Isso mostra a necessidade que você realmente precisa de dispositivos mais rápido para que a tecnologia seja impulsionada. Olhando agora também o cenário de ciclos de processo, do quanto de uso teve dessa GPU, nós continuamos no mínimo. E por último, mas não menos importante, o mesmo cenário agora com HD mecânico de 5400 RPMs. Você vê que a gente chegou aqui, ó, na escala abaixo de 2.5 com esse HD mecânico. O modo descompactado conseguiu subir um pouco mais. Um modo de GPU Deflate pela CPU, que é o branquinho, variou um pouco, mas ficou bem abaixo também. E se a gente for olhar agora na parte da preparação do buffer versus o ciclo de processo, o mesmo resultado. GPU Deflate por CPU sobe muito o ciclo do processador e usa muito processador. Já usando o GPU, ele usa o mínimo e continua lá embaixo, próximo ao modo descompactado, o modo descomprimido. Ok, então, você observou os gráficos, as diferenças, o ganho absurdo que nós tivemos aí de largura de banda, com o mínimo de ciclos de processamento usado pela GPU e o que tudo isso resulta no jogo. Agora vamos pegar Ratchet & Clank com esses 3 cenários, com esses 3 dispositivos de armazenamento e mostramos para vocês as diferenças contando o tempo. Mas não para só por aí, porque nós temos ainda um outro aditivo, a variação
gigantescas de dispositivos de HD. O que eu posso trazer para vocês e afirmar categoricamente é que todos os testes que lidam para provar ou não provar que é possível rodar no PlayStation 4 ou em qualquer dispositivo Ratchet & Clank só servem para mero entretenimento. Eles estão brigando justamente pela falta de conhecimento de entender como funciona o ecossistema de discos rígidos. Vou dar um exemplo e agora comparamos com outro disco de 5.400 RPM, só que dessa vez ele possui uma natureza diferente, uma tecnologia um pouquinho acima do outro. Ele tem um buffer de 256 megas, é um Seagate Barracuda. E vamos olhar aí como se comporta nos gráficos em relação ao Hitachi de apenas 8 megas de buffer. Voltando agora à nossa medição anterior no disco de 5.400 RPM, agora nomenclaturado para você com 8 megas de buffer, nós tivemos essa medição que você já viu, que foi abaixo dos 2.5 GB por segundo. Agora a gente vai para o outro HD, que tem 256 megas de buffer, e lá a gente ultrapassa essa marca e chega quase a 3 GB por segundo. Isso é um ganho excelente só mudando o buffer, claramente falando. Olhando em números práticos agora no nosso gráfico atualizado, incluindo o HD de 5.400 RPM com 256 MB e 8 MB, a gente vê que a variação dele sai de 2.6 GB para o que tem 256 MB e cai para 2.3 GB. Olhando também nos ciclos para processo, você vê que ele teve 100 mil ciclos de processos a mais usando o HD que tem 8 megas. Não é tão significante, mas dá uma diferença no gameplay sim. Os dois discos possuem a mesma velocidade, 5.400 RPM, mas dão uma drástica diferença na execução. A comprovação total sobre isso é agora você olhando de novo a cena de Ratchet & Clank nos portais em execução com esses dois dispositivos. tempos de término entre um e outro são extremamente altos, como você pode observar. É claro, é óbvio, é lógico que nem sempre isso vai ser uma diferença, porque, como eu disse, é preciso entender o ecossistema de discos rígidos. Eles possuem trilhas, cilindros e vários setores, e isso pode se modificar de acordo com marca, modelo e tamanho, assim como o buffer de armazenamento, que é o cache. Outra coisa que modifica muito a execução em um HD mecânico é o tempo de vida útil dele. Quanto mais utilizado, mais lento ele fica. E a quantidade de dados que ele possui pode mudar muito a circunstância do teste. Ou seja, um HD de 7.200 RPM lotado pode ter a equivalência de performance de um de 5.400 vazio. E é por isso que tem essa diversidade de testes incrustados na internet, ora afirmando que era possível rodar em qualquer dispositivo, ora afirmando que era impossível rodar em qualquer dispositivo. As pessoas, infelizmente, esqueceram do passado e esqueceram como
é variável de acordo com o modelo, ano, cilindros e todos os dispositivos de HD vão apresentar. Respectivamente falando, cada HD que você experimentar Ratchet & Clank Rift Apart no PC vai dar um resultado diferente. Agora não vamos nos prender a apenas um pequeno teste de transferência de IO. Vamos ver um load, um bulk de load exatamente com maior quantidade de dados. Estamos apenas com uma textura, é uma referência muito pobre para tirarmos uma definição e conclusão sobre o artefato do uso da tecnologia. Então, iremos agora fazer uma carga na mini engine do DirectX e vamos verificar esses abacates aí em cada um dos dispositivos que estão sendo colocados. Nós vemos que nós mudamos um pouco a nossa métrica de acordo com que aparecem mais texturas e animações. Para tirar isso da tela e deixar um pouco mais user-friendly, vamos colocar de novos gráficos. E verifique aí a quantidade de ganho em relação a cada um e outro. Nós perdemos aí bastante no SSD e principalmente nos HDs mecânicos. Diante a uma situação onde nós colocamos mais artefatos para carregar em maior quantidade, eles perderam bastante performance e, claro, é óbvio, é lógico, o NVMe manteve respectivamente a mesma largura de banda, o que claramente aumentou até um pouquinho. Agora, olhando esses dados, como nós carregamos mais dados e teremos mais tempo de carga, nós podemos trazer em segundos para você e você vê a diferença das cargas. Isso num ambiente de um jogo utilizando em real time, que depende da abertura imediata daquele ativo na tela para apresentar para o player, fica impossível trabalhar com HD mecânico e até mesmo SSD e ao causar um desconforto de experiência para o player. Depois de tudo isso, ainda não tocamos na questão do PlayStation 4. Então vamos definitivamente à motivação do nosso vídeo aqui. Tudo isso era para você entender e aprender e ver como a tecnologia Direct Storage funciona, principalmente com o adendo de GDFlate, que é RTX IO. Os ganhos absurdos que trouxe para dentro do PC e como a Insomniac, através da Nixxes, conseguiu colocar esse jogo dentro do PC, em diversas configurações e até mesmo os HDs mecânicos conseguem rodar com discrepância, diga-se de passagem, que você pode enfrentar problemas, então jamais é recomendado jogar esse jogo em um HD mecânico. Mas no caso do PS4, por que ele não poderia ter acesso a isso? É só pensar que, em primeiro lugar, isso depende de DirectX 12. A API do PlayStation 4, ela trabalhava, através dos rumores, muito parecida com o DirectX 11. Ela chama GNM. Ela é uma API gráfica proprietária da Sony, que também tem incorporamento de várias funções de Vulkan, o que GDFlate conseguiria entrar em Vulkan e talvez conseguir colocar no PlayStation 4 GDFlate. No entanto, também, olhando por esse prisma, não teria o adendo do Direct Storage, ou seja, não conseguiria fazer o upload RIP. Então, o GDFlate só seria uma função secundária que aumentaria a descompressão, mas ela trabalharia praticamente isolada, sem condições de trabalhar neste console. Uma coisa que tem que se levar em consideração também, Direct Storage 1.1, onde incluiu o GDFlate RTX IO, iniciou-se a partir de novembro de 2022. Ratchet & Clank é de 2021 no PlayStation 5. Outra coisa que tem que levar em consideração, que para conseguir fazer esse feito, a própria Sony teria que modificar e atualizar a API gráfica do console PlayStation 4. E se ela o quisesse fazer isso, ela não teria criado o SSD de 12 canais no PlayStation 5. Ou seja, a Sony não procura contornar este problema de transmissão de IO com software, ela procura com hardware.
inviabilizando o suporte a um console que já está morto, porque faz parte de uma geração passada. Quem arriscaria colocar e modificar APIs e gastar milhões só para rodar apenas um jogo? Do jeito que é o PlayStation 4, do jeito que é Ratchet & Clank, jamais rodaria. Precisaria de muita modificação no sistema da própria PlayStation para que ele conseguisse absorver algumas dessas tecnologias e até a PlayStation reinventar o Direct Storage do jeito dela no PlayStation 4. Coisa que jamais aconteceria se você for pensar numa visão lógica, porque ninguém vai desperdiçar dinheiro com isso. Então, dessa forma, não importa o HD do PlayStation 4, não importa se você colocar um SSD no PlayStation 4, não importa os testes que fazem com múltiplos HDs e uns funcionam, outro não. Não roda, jamais rodaria. Ele é incompatível com a tecnologia que usaram no PC. Este é o ponto. Ah, Gotti, eu discordo de você. Fique à vontade para se juntar e sentar no sofá dos especialistas. Deixa o like, se inscreve no canal. Eu sou o Gotti Cos e até a próxima.